Pessoal, boa noite. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo, por favor, no Evangelho segundo Lucas, o capítulo 8. O William, uma vez, se eu não me engano, ministrou nesse texto. Não sei se exatamente em Lucas, mas ele falou sobre essa história. Eu gostaria de trazer complementações, outra visão sobre esse texto, para a gente aprender da palavra de Deus, que é essa fonte inesgotável de amor e de cuidado para nós. Lucas 8, a partir do verso 40, e nós vamos ler até o verso 48. Lucas 8, 40 a 48. O texto da velha NVI, porque agora tem a nova NVI, mas o texto da NVI antiga diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que ele fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Queridos, eu sei que vocês não devem andar com a caneta, um marca-texto, mas eu gostaria que vocês sublinhassem mentalmente essa pergunta que... Tatiana está com caneta, olha. Sublinhassem mentalmente essa pergunta de Jesus. Quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Uma outra coisa para nós prestarmos atenção, para você fazer um sublinhado mental: a multidão se aglomera, te aperta e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Vá em paz. Esse é o registro de Lucas dessa história. É importante a gente entender o quanto Lucas se distingue de outros evangelistas. Por exemplo, Lucas é considerado por alguns estudiosos e teólogos o evangelista do Espírito Santo. Porque Lucas, se a gente pegar os escritos de Lucas, o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, Lucas, dentre os evangelistas, é o que mais fala sobre o Espírito Santo. Lucas era pentecostal. Dentre os evangelistas, o Lucas era o evangelista pentecostal. É o que fala do poder do Espírito Santo, é o que mostra as manifestações do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo na vida de Jesus, agindo através da igreja, as ações do Espírito Santo. Esse é Lucas. E é interessante como essa tradição lucana, a tradição que preserva os escritos de Lucas, como essa tradição que construiu esse texto, ela também é a que mais fala de acolhimentos de Jesus. É a que mais incentiva-nos a lidar bem com o que é diferente, a tratar bem o pobre, a tratar bem o que é inimigo, a receber bem, receber na presença de Deus aquele que volta arrependido. Basta a gente se lembrar de algumas parábolas que estão presentes no Evangelho de Lucas, como, por exemplo, a do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, a parábola do rico e do Lázaro. São momentos onde nós aprendemos essa questão do acolhimento, da recepção, de tratar bem as pessoas. E para além disso, para além desses homens que fazem parte dessa parábola,
Tem um grupo muito específico que era rejeitado na época, que era considerado um grupo de segunda categoria, que era o grupo das mulheres. Mulher era ser de segunda categoria. Mulher casada, por exemplo, não andava de mãos dadas com o marido na rua. Andava atrás, o marido, o homem à frente, a mulher andando atrás. A mulher não era nem contada. Era de segunda categoria, era deixada de lado. E Lucas é o evangelista que mais traz histórias com mulheres interagindo com Jesus, com mulheres conversando e protagonizando cenas com Jesus. A gente vê, por exemplo, se você voltar aí no início do capítulo 8, você vai ver nos versículos 2 e 3, as mulheres que financiavam o ministério de Jesus. Jesus era bancado por mulheres que davam os seus bens para custear o ministério de Jesus. Se você voltar no início do Evangelho de Lucas, você vai ver os cânticos de Isabel e Maria, a conversa detalhada de Isabel com Maria, ambas grávidas, ambas recebendo do Senhor um benefício, uma graça, e elas compartilhando e elas cantando juntas. Só Lucas relata isso. Mais à frente a gente vê Jesus se encontrando com uma mulher viúva, cujo único filho estava morto. Ela estava velando, indo sepultar o seu único filho morto. E Jesus, tendo compaixão daquela mulher, levanta o menino, da viúva de Naim. Se a gente seguir adiante, a gente vai ver o relato das duas melhores amigas de Jesus, Marta e Maria. Jesus, sempre que podia, era hospedado, era recebido na casa delas. A gente vê no Evangelho de Lucas o relato de uma mulher que ousou entrar, e não é qualquer mulher. Mulher já não tinha muito espaço nessa época, mas essa mulher era conhecida como mulher pecadora. E ela entrou na casa de um fariseu que estava recebendo Jesus, e na casa do fariseu ela se jogou diante de Jesus, e ela beijou os pés de Jesus, e ela derramou perfume sobre os pés de Jesus, e Jesus a perdoou de todos os seus pecados. O Evangelho de Lucas traz essas redenções, traz essas interações de Jesus com pessoas que eram consideradas marginalizadas, pessoas que estavam do lado de fora da elite religiosa da época. E isso nos ensina algo muito importante. O mesmo que fala muito do Espírito Santo é o que fala também de acolhimento, de recepção, de generosidade, de dádiva, de perdão. Isso significa que ser cheio do Espírito Santo não é sair rodando, rodopiando, gritando e falando um monte. Não é isso. Nós podemos experimentar algo estático, um êxtase que vem de Deus. Deus pode fazer isso conosco. Deus pode nos revestir de poder de tal modo que a nossa estrutura física não suporte e a gente caia ou a gente faça algo diferente do convencional. Mas ser cheio do Espírito Santo na prática é ser solidário, é ter um bom coração, é ser uma pessoa aberta para o outro. É isso que Lucas nos mostra através dessas narrativas. E eu gostaria que nós lêssemos mais uma. Agora, falando de uma outra mulher, gostaria que nós lêssemos essa narrativa com isso em mente. No versículo 40, Jesus está chegando, a multidão já está esperando Jesus. A multidão sempre muito curiosa, sempre muito ansiosa pelo que Jesus podia fazer. Onde Jesus estava, algo novo podia acontecer, então era normal que causasse expectativa em muita gente. A multidão estava ansiosa por o que Jesus poderia fazer agora. O que ele vai fazer agora? Vai multiplicar peixe? Vai multiplicar pão? Vai curar quantos? O que ele pode fazer por nós? A multidão ansiosa. Mas no versículo 41, entra o primeiro personagem que interage com Jesus. Preste atenção nos contrastes dessa passagem. Esse personagem é um homem. Esse homem tem um nome. Ele se chama Jairo. Esse homem, o Jairo, tem uma função. Ele é dirigente da sinagoga, ele é um dos chefes, um dos principais da sinagoga, o que lhe conferia um bom status social, uma boa condição de vida, provavelmente até uma boa condição financeira. Ele era um homem reconhecidamente bom, um homem de fé, um homem religioso. Esse era o Jairo.
E ele vem desesperado até Jesus. Ele se lança, ele vem de frente para Jesus, ele se lança aos pés de Jesus e fala: Jesus, por favor, tenha compaixão da minha filhinha. Quando nós lemos esse relato, os outros evangelistas trazem a fala de Jairo com Jesus, e ele diz: a minha filhinha está morrendo. A minha filhinha de 12 anos, pensa gente, uma pré-adolescente, está à beira da morte. Vocês que são pais, imaginam o tormento que é isso, você não ter o que fazer com o seu filho, com a sua filha, não ter a quem recorrer. E o Jairo foi e se lançou aos pés de Jesus e disse: por favor, venha e me ajude. E Jesus, claro, Jesus é sensível à dor humana. Não importa se quem fez o pedido é um homem que tem status, é um homem reconhecido, é um homem que é bem falado naquela sociedade, que é um homem rico, ou se é um homem famoso, não importa. Se essa pessoa vem até Jesus e pede o seu auxílio, Jesus não vai negar o seu auxílio. E Jesus vai. Jesus acompanha Jairo, porque Jesus quer ajudar a filha de Jairo. E aí vem no verso 42 um trecho interessante, no final do versículo 42, quando diz que a multidão que acompanhava Jesus o comprimia. Inclusive a gente imagina que essa multidão que estava em torno de Jesus, imagina uma pessoa famosa andando na rua e as pessoas em redor dela, encostando nela o tempo todo, apertando. Às vezes até vinha assim meio que um empurrão e dava um saculejo em Jesus. Era essa multidão. E provavelmente por Jairo ter chegado diante de Jesus, essa multidão deve ter abrido espaço para o Jairo passar. Opa, peraí, o Jairo está vindo ali, vamos abrir um espacinho que ele quer passar. O Jairo era conhecido, Jairo era um homem religioso, era o chefe da sinagoga, todo mundo conhecia o Jairo. E o Jairo foi diante de Jesus, mas a multidão comprimindo Jesus, a multidão apertando Jesus. Se você buscar no dicionário grego essa palavra comprimir, essa multidão que comprimia Jesus, significa um dos primeiros sentidos dessa palavra, dessa expressão na língua grega, que é a língua original desse texto, significa sufocar totalmente. A multidão estava sufocando totalmente Jesus. Jesus estava estrangulado pela multidão. Jesus estava tendo dificuldades de andar. Mas após o Jairo chegar, então eles tinham um rumo para ir, a casa de Jairo. E Jesus começou a ir e a multidão comprimindo Jesus, indo com ele. Mas no verso 43 surge um outro personagem. Diferente de Jairo, é uma mulher. Diferente de Jairo, ela não tem um nome. O texto diz, certa mulher. Essa mulher não era importante. Essa mulher não tinha muitos bens, ela não era conhecida, ela não era uma mulher muito religiosa, ela não era importante para aquela sociedade. E o status dessa mulher era impura, era rejeitada, excluída da sociedade, porque ela tinha uma enfermidade que a colocava nessa situação de impureza. E eu gostaria que você abrisse comigo o texto de Levítico 15, ou acompanhasse aqui, Levítico 15, os versos 25 a 27 dizem assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, era o caso dessa mulher, ela tinha um corrimento, ela tinha um fluxo de sangue. Em algum momento da vida dela, ela entrou no ciclo menstrual e não saiu de lá. Ela já estava nessa situação há 12 anos, com um fluxo, com um corrimento constante de sangue. E o texto de Levítico diz, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Havia nessa sociedade, nessa época, uma lógica de impureza relacionada ao sangue. E enquanto a mulher estivesse sangrando, ela era considerada impura. Então, se o sangramento durasse 1, 2, 3, 4 dias, 1 mês, 12 anos, ela seria considerada impura por todo esse tempo. O verso 26 diz,
Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama no dia da sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como acontece no dia da sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Onde essa mulher impura se deitar, aquilo também se torna impuro. Onde ela se sentar, aquilo também se torna impuro. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia estar perto de ninguém, ela não podia conviver em sociedade naquele período, ela ficava mais isolada, excluída, e as pessoas que tinham contato com ela, ou com os lugares onde ela teve contato, essas pessoas também se tornavam impuras até o final do dia, até a tarde. Nós estamos falando então de uma mulher que há 12 anos, e é interessante que o evangelista não deixa isso passar despercebido por nós. A enfermidade dessa mulher tem a mesma idade da filha de Jairo. Quando a filhinha do Jairo estava nascendo, essa mulher estava adoecendo. 12 anos de enfermidade, 12 anos de impureza, 12 anos sem poder abraçar uma pessoa que ela gostava, 12 anos sem poder vivenciar uma paixão, 12 anos vivendo sem dignidade, 12 anos sem poder viver. E diante dessa situação, mesmo diante desses dilemas, ela toma coragem e ela diz: eu acredito que se eu tocar nesse Jesus que é tão bem falado por aí, se eu pelo menos tocar nele, algo novo vai acontecer comigo, eu vou ser curada. E ela foi com a cara e com a coragem. E ela foi no meio dessa multidão que comprimia Jesus, essa multidão que apertava Jesus, que empurrava Jesus, ela foi. E o texto diz que, diferente de Jairo, ela chegou por trás. Ela não queria ser percebida. Ela não queria ser notada. Ela não chegou de frente gritando, falando: Jesus, por favor, me ajuda. Ela era uma mulher impura, ela não podia estar ali. As pessoas não desejavam que ela estivesse ali. Ela não poderia estar fazendo parte daquele convívio junto com aquela multidão. Mas ela foi por baixo, diz o texto. A gente não sabe se ela estava ajoelhada, ou se ela se agachou, ou se ela estava se arrastando, e talvez lá numa última agonia ela conseguiu encostar na parte mais baixa do tecido da roupa de Jesus. E a Bíblia informa que imediatamente, instantaneamente, quando ela encostou na roupa de Jesus, instantaneamente, o fluxo dela, a hemorragia dela foi cortada, foi interrompida, imediatamente. E é interessante que nesse momento, Jesus sente o que aconteceu. Então ele para, e eu imagino que o Jairo já deve ter ficado maluco, porque: Jesus, por favor, a minha filha está precisando da sua ajuda, vamos, o senhor está parando por quê? E Jesus para e faz a pergunta que eu pedi para a gente sublinhar: quem me tocou? E eu tenho certeza que todos vocês aqui já viram Zorra Total em algum momento da vida, ou conhecem essa expressão: pergunta idiota, tolerância zero. E Pedro, parece que ele acha que a pergunta de Jesus foi idiota. Jesus pergunta: quem me tocou? Pedro fala: Senhor, a multidão te aperta e te comprime. Está todo mundo se acotovelando aqui, toda hora alguém empurra, toda hora alguém aperta, nós estamos no meio de uma multidão. Como assim quem me tocou? A multidão está te cercando, a multidão está te encostando o tempo todo. E queridos, eu acho sinceramente que essa multidão existe hoje. Se nós olharmos para a nossa cultura religiosa moderna, as igrejas que são geradas a partir de algumas lógicas religiosas que nós temos, formam multidões.
Multidões de pessoas que continuam a apertar e a empurrar Jesus. E nós vamos empurrando Jesus na direção da nossa lógica política partidária. Nós vamos empurrando, nós vamos tentando apertar e adequar a imagem de Jesus aos nossos moldes doutrinários rígidos. A gente vai tentando fazer Jesus caber dentro da nossa teologia, do jeitinho que a gente quer que ele seja. A gente vai pegando Jesus e vai colocando ele contra a parede e vai dizendo para ele: olha, nós cumprimos os nossos compromissos, agora o Senhor faça o do Senhor. Eu tenho dado as minhas ofertas, eu tenho dizimado, eu tenho sido fiel, agora faça algo por mim. Teve uma vez, muitos conheceram meu pai aqui ontem, teve uma vez que eu fui visitar uma casa com meu pai e minha família. Meu pai e minha mãe iam visitar os adultos e eu ia visitar a moça adolescente para a gente tentar levar todo mundo para a igreja. E eu me lembro de que nessa visita, a mulher disse para o meu pai assim: eu sou filha de Deus, Deus é obrigado a me abençoar. Jesus é obrigado a fazer as coisas por mim, porque eu não pedi para existir. Ele me criou, então ele é obrigado a me manter, é obrigado a me abençoar. O que é isso? Pessoa empurrando Jesus, pessoa apertando Jesus. E a gente começa a apertar Jesus e começa a inserir Jesus nas nossas agendas. Aí nós começamos a marcar para Jesus. Aí nós dizemos: domingo que vem é o encontro com Deus. Ou nós dizemos: 7 sextas-feiras do milagre. E Deus vai fazer, pode trazer os aleijados, os doentes, pode trazer, porque Deus vai fazer. Deus vai operar. E nós vamos marcando para Jesus, e Ele que tem que correr atrás das nossas agendas, porque nós marcamos primeiro. Nós vamos empurrando Jesus para fazer aquilo que nós desejamos que Ele faça. Veja que essa não é uma atitude de mansidão, não é uma atitude que nos lembra um toque sensível, é uma atitude de empurrão, de pressão. Nós estamos pressionando Deus e querendo que Ele faça as coisas do jeitinho que a gente quer. E quando nós nos voltamos para esse texto, a pergunta de Jesus é: quem me tocou? Jesus não pergunta assim: quem é que está empurrando? Esse solavanco que eu senti aqui, quem foi? Quem é que está me apertando? Quem é que está me pressionando? Essa não é a pergunta de Jesus. Porque Jesus não quer saber disso. Os nossos empurrões, a nossa pressão, a nossa forma violenta de nos apropriar das coisas de Deus, a nossa forma violenta de servir a Deus, a nossa forma inapropriada de nos referir a Deus, a nossa forma inapropriada de determinar as coisas, de liberar uma palavra. Libera uma palavra aí, irmão. Libera uma palavra que vai acontecer. Como assim? Eu vou falar as coisas e Deus vai ter que sair fazendo aquilo que eu disse que Ele vai fazer? Esse tipo de atitude intransigente, violenta, não atrai a virtude de Jesus. As pessoas estavam se acotovelando e acotovelando Jesus e agredindo Jesus, mas não saiu virtude dele por isso. A pergunta de Jesus é: quem me tocou? Porque o toque tem a ver com abertura, tem a ver com um acolhimento, tem a ver com respeito. Quem toca é quem sabe que não tem méritos, é quem sabe que não tem direitos. Porque aquele que pensa ter direitos, ele chega exigindo as coisas de Deus. Deus tem que fazer por mim, eu tenho os meus direitos, Deus tem que cumprir. Agora aquele que sabe que não é ninguém, aquele que sabe que é indigno, que é impuro, aquele que sabe que é pecador, ele chega diante de Deus com humildade, ele toca em Jesus. É algo muito mais singelo, é algo muito mais simples, mais suave. Tem a ver com espera, tem a ver com aguardar em Deus, em aguardar de Deus a sua misericórdia. Deus pode fazer por mim se Ele quiser, porque merecer eu não mereço. E Jesus faz essa pergunta. A atitude da mulher é: eu vou ter que me revelar.
Ele já me descobriu, Ele sabe quem sou eu, Ele já perguntou, Ele já está sabendo que fui eu quem toquei nele. E o texto diz que ela vem tremendo, ela está com medo, ela está apreensiva, e ela vem então tremendo diante de Jesus e diz: fui eu quem te toquei. E a palavra de Jesus para ela é filha. Jesus já a considera agora como família de Deus. Jesus chama ela filha. A sua fé a curou. Vá em paz. Coisa que você não tem há muito tempo é paz. Então vá em paz. Vai viver a sua vida, você está curada. Vai abraçar as pessoas que há muito tempo você não abraça. Vai fazer as coisas que você tinha vontade de fazer e não podia por causa da sua condição de impureza. O seu status social foi modificado, vai cuidar da sua vida, vai viver a sua vida, coisa que você não pôde fazer até agora. E queridos, eu fico com medo de às vezes a gente ser parecido com Pedro e não conseguir discernir, não conseguir ver diferença entre um toque suave, um toque sutil, e os empurrões, e os movimentos, e os barulhos dos quais nós fazemos parte ou nos inserimos às vezes. Tem pessoas que estão dando toques sutis do nosso lado, mas às vezes, como Pedro, nós não percebemos. Nós somos chamados a sermos como Jesus, para nós percebermos isso. Mas às vezes os Pedros não percebem, porque nós vamos nos acostumando com o ritmo de multidão. E multidão é bagunça, multidão é empurrão, multidão é cada um tentando marcar o seu lugar. Não, daqui eu tenho uma visão privilegiada, não vem não. É cada um por si. Eu tenho medo de nós sermos como Pedro, eu tenho medo de nós funcionarmos como uma multidão que só se preocupa consigo mesmo, com seus interesses, uma multidão que abre espaço para os Jairos passarem. Ah, esse aqui a gente deixa passar, esse cara aqui é importante, esse cara aqui é um empresário, esse cara aqui pode nos beneficiar, abram alas, deixa ele entrar que vai ser bom para nós. Vocês devem ter visto, eu pelo menos fui exposto a isso várias vezes na semana passada, igrejas, várias denominações que estão agora com espaço VIP. Então tem cadeiras VIP, lugares VIP de frente ao palco. No caso aqui a igreja inteira é VIP, né, que está todo mundo de frente. Mas em mega igrejas tem os lugares reservados para a família do pastor, para os políticos da cidade, para os empresários da igreja, para os homens importantes, para as influenciadoras, para pessoas que ganham dinheiro, para pessoas que são conhecidas, que têm um bom nome. Essas pessoas têm o seu lugar VIP nas igrejas. Enquanto os que não têm identidade, aqueles ou cujo nome não importam, cuja família não tem bens materiais, que não são influenciadores de nada, esses vão ficando para trás, sentam em qualquer lugar lá atrás, ou nem entram na igreja também, porque não faz diferença, fica lá fora mesmo. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos um Jesus que se atenta ao pedido de Jairo, um homem influente, um homem religioso, um homem conhecido por aquela sociedade. Jesus se atenta ao pedido de Jairo e vai socorrer a filha de Jairo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que a menina falece, mas Jesus ressuscita a menina. Jesus ajuda Jairo, porque Jesus é assim, ele não está preocupado com quanto a pessoa ganha, se é muito ou pouco, ele vai ajudar. Mas ele não faz isso deixando para trás pessoas que precisam. Ele não faz isso às custas de pessoas que estão sangrando do lado dele. E essa história me ensina 3 coisas que eu gostaria de partilhar com vocês aqui, bem rapidamente. A primeira delas, na verdade, é uma pergunta. Qual foi a última vez que você tocou em Jesus? Qual foi a última vez que você entrou para o seu quarto, em silêncio,
e de forma singela fez uma oração honesta, falando da sua condição, dizendo: Senhor, eu sou pecador, a minha alma está sangrando, Senhor. Eu tenho vivido uma tristeza enorme, eu tenho vivido uma solidão, eu tenho vivido uma dificuldade. Você expõe aquilo de modo singelo diante de Jesus. E você conta, e você fala para Ele da sua angústia, das suas impurezas, daquilo que te coloca como impuro, e você coloca aquilo diante de Jesus, você toca Jesus. Porque é muito fácil nós entrarmos no ritmo da multidão e nós estarmos aqui no meio da multidão. E nós só lidamos com Jesus, nós só nos referimos a Jesus ou conversamos com Ele, cantamos para Ele, enquanto nós estamos aqui, no domingo, em galera. Aí a gente faz, aí a gente canta, aí a gente ora, aí a gente levanta a mão, aí a gente faz e acontece. Mas tocar em Jesus, de modo singelo, simples. Quando foi a última vez que você fez? A segunda coisa que eu quero dizer é: nós precisamos estar atentos e priorizar as pessoas que estão sofrendo silenciosamente perto da gente, porque tem. Se Deus quiser, esse ano será um ano onde nós fortaleceremos os nossos vínculos de comunidade. Nós iremos nos reunir muitas vezes para farrear, comer, brincar. A gente vai fazer esse tipo de reunião várias vezes esse ano. É uma meta nossa, nos reunir mais vezes fora desse ambiente, para a gente ter momentos de diversão, para a gente conversar, para a gente ter momentos de descontração. Precisa. E eu quero incentivar você a, nesses momentos, parar e conversar com alguém. Conheça a pessoa. Jesus parou para ouvir a história daquela mulher. O Jairo estava apressado. O Jairo possivelmente assim: Jesus, a minha menina vai morrer, pelo amor de Deus, vem me ajudar. E Jesus parado, porque ele queria ouvir a história daquela menina. Se nós parássemos para ouvir as histórias uns dos outros, eu tenho certeza que nós julgaríamos muito menos, que nós seríamos muito mais tolerantes, que nós seríamos muito mais compreensivos. Boa parte do que nós falamos é por falta de conhecimento. Pare para ouvir as pessoas que estão agonizando, sangrando perto de você, e às vezes estão dando toques sutis, às vezes é uma palavra, às vezes é uma expressão, às vezes foi uma coisa que a pessoa falou, que aquilo ali já demonstra que ela não está bem. Às vezes é uma lágrima que desceu no rosto da pessoa durante o culto, ou pela forma como ela está, você percebe: ele não está bem, ela não está bem. Será que eu posso ajudar com alguma coisa? Vamos estar mais sensíveis a esse tipo de coisa. E, em último lugar, vamos fazer o possível para converter multidão em comunidade. Porque multidão, eu já disse aqui, multidão é gente se acotovelando, é gente marcando o território, é gente dizendo: opa, não vem, que essa função é eu que faço, não vem não, eu já faço isso aqui. Multidão é gente se odiando, multidão é gente fingida, é gente tentando atropelar um ao outro, é gente se empurrando. Isso é multidão. Se você me perguntar: Vinícius, seria bom a gente ter uma multidão aqui? Não, Deus me livre da gente ter multidão aqui. Ah, mas você não quer que esse lugar esteja cheio? É óbvio que eu quero, que a gente traga mais pessoas e que esse lugar se encha de pessoas, mas não multidão. Que a gente seja comunidade, que a gente tenha essa visão de partilhar, de ceder espaço, de dizer: por favor, pode passar, pode se sentar, por favor. Eu faço isso aqui, mas se você quiser fazer, a gente reveza, pode fazer junto comigo. É a gente se amar, olhar uns para os outros como Jesus olha para nós, é a gente se importar com a dor do outro, é perceber: por favor, você está sofrendo mais, você tem prioridade, pode passar à frente. Você precisa mais do que eu, então por favor, tenha prioridade. E vocês estão vendo que eu estou aplicando isso aqui para a nossa vida, para a nossa igreja,
Mas eu gostaria que você levasse isso para a sua vida, para a sua família. A sua família é multidão ou é comunidade? Dentro da sua casa vocês vivem disputando quem tem razão, disputando quem é que ganha mais dinheiro, disputando quem é que faz algo melhor que o outro. É multidão, é gente se acotovelando dentro de casa, ou é comunidade? Ou é perdão, ou é dar espaço, é sentir, é estar sensível à dor do outro? Que tipo de vida nós estamos vivendo no nosso trabalho, em casa? Os nossos filhos encontram um espaço seguro para conversar com a gente? Os nossos amigos encontram em nós um espaço comunitário seguro para poder conversar com a gente? Ou nós tornamos o clima tão hostil que ninguém nem ousa se aproximar? Que Deus nos abençoe, que a nossa vida seja mais comunitária, para que a gente seja sensível a essas dores. Às vezes é a pessoa morrendo perto de você, às vezes é você morrendo por dentro e não encontra ninguém para conversar, ou para falar, ou para te ajudar. Que a gente possa ser um lugar seguro para a gente se amar e se cuidar, em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé para nós orarmos. Senhor Deus, nós bendizemos o Seu nome, o nome do Senhor que é sobre todo nome, o nome do Senhor que é santo, que é exaltado pelos anjos, que é proclamado nos céus, na terra e debaixo da terra, o nome do Senhor que é todo-poderoso. Nós clamamos a Ti, porque sabemos que o Senhor, sendo todo-poderoso, ainda assim não resiste a um coração quebrantado e contrito. Não resiste a um espírito abatido que vem clamar ao Senhor por misericórdia. Nós sabemos, Deus, que nós não temos direitos. Quem somos nós para exigir algo do Senhor? Nós clamamos é pela Sua misericórdia. Nós queremos tocar o Senhor e o seu coração. Nós queremos reconhecer o quanto precisamos e dependemos do Senhor, porque sem o Senhor acabou a vida, não há razão para mais nada. Nós não sabemos de nada, nós somos completamente dependentes de Ti. E nós sabemos, Pai, que por mais que estejamos com os nossos sonhos se esvaindo, por mais que nós já tenhamos feito coisas e tentado experiências para melhorar a nossa angústia, a nossa vida, nós sabemos que um toque do Senhor, ou um toque no Senhor, pode mudar o rumo da nossa vida. Nós sabemos que por mais que a nossa alma esteja minguando, sangrando, nós sabemos, nós temos a certeza de que o toque do Senhor pode fazer tudo novo e restaurar todas as coisas, e nós podemos voltar a sonhar de novo e a viver de novo com dignidade, com esperança, com alegria no Senhor. Nos ajude, Senhor, e nos ajude a enxergar as pessoas que estão sofrendo à nossa volta, perto de nós. Nos abençoe, para que sejamos canal de bênção também para quem está ao nosso redor, em nome de Jesus.